Olá, eu sou o Baba Gleison e este é o programa Umbanda para Todos. Nós vamos estar hoje conversando sobre os caboclos, esta entidade de extrema importância para a Umbanda, até porque quem fundou a Umbanda foi um caboclo. A Umbanda que nós conhecemos hoje, tá? A Umbanda, ela foi formada pelo caboclo Sete Encruzilhadas. Clareia a aldeia de seu pena branca. E daí por diante, seu Sete Encruzilhada, o caboclo, deu todos os segmentos, tá? Ele a primeira vez, assim, na história, tá? Seus Sete Encruzilhadas tomou a cabeça do médium, seu Zélio Fernandino de Moraes, e começou a orientar ele. Isso tudo não aconteceu em um centro. Quando seu Sete Encruzilhadas foi rejeitado numa mesa de um centro de segmento kardecista, ele ordenou que no outro dia todos que quisessem saber quem ele era estivessem na casa do seu Zélio. Então a Umbanda que nós conhecemos hoje, ela foi formada e foi iniciada na casa, em uma casa. Não foi num centro, não foi nas matas. Ela foi iniciada numa casa, na casa do senhor Zélio Fernandino de Moraes. Então, seu Sete Encruzilhada, o caboclo, tá? Quando ele chegou, ele explicou o porquê que ele estava retornando à Terra, tá? E explicou, ele afirmava o tempo todo que ele estava voltando na forma de um caboclo. Mas a vida dele anterior, em outra encarnação, ele foi um frei. E um frei jesuíta. Ele tinha por nome Gabriel Malagrida. E foi um grande taumaturgo e humanista. Mas, infelizmente, ele foi queimado vivo em Portugal. Acusado pela Igreja Católica, na época, na Inquisição, de ser bruxo. E ele também afirmava ter posteriormente reencarnado em solo brasileiro como um indígena, após a fundação da Umbanda. Também somente se manifestou, ele só se manifestou pelos relatos, tá? Pelos relatos, ele só se manifestou na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Depois que ele se manifestou na cabeça do seu Zélio, ele só se manifestou na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que ficava em São Gonçalo. E depois ela foi para Cachoeiras de Macacu. Tá? E assim, nós podemos dizer que o espírito do caboclo das Sete Encruzilhadas, ele tem um papel de extrema importância dentro da Umbanda. Até porque foi ele que conduziu como a Umbanda seria após a sua incorporação. Porque a Umbanda existia nas senzalas, mas não era uma coisa explorada, não era uma coisa que todos tinham acesso. A partir da primeira manifestação, da primeira incorporação do seu Sete Encruzilhada, que aí sim começou a ter a Umbanda. Então, nós não podemos esquecer da importância que o caboclo tem para a Umbanda. Não existe um terreiro, uma tenda, uma casa de Umbanda se não tiver um caboclo. A origem da Umbanda é o caboclo, na figura do seu Sete Encruzilhada, tá? Aí, o que acontece? Depois dele ter se manifestado, tal, ele começou a ditar as ordens que seriam
para que esta casa desse procedimento e prosseguisse. A primeira coisa que ele diz, nesta nova ideia de religião que é Umbanda, nós não podemos trabalhar a maldade. Aqui os médios vêm para trabalhar a fé. Aqui os médios vêm para trabalhar o amor e a caridade. Então, se na Umbanda que você está indo, que se diz Umbanda branca, porque com o passar do tempo, dos programas eu vou estar explicando a diferença das Umbandas. Mas a Umbanda branca, a Umbanda pura, não tem cobrança em nada. Nada, não se cobra nada, a não ser que os médios levem os seus materiais para trabalho. Tipo, que leve a bebida do seu povo de rua, que leve a bebida do seu caboclo, que leve o fumo, que leve o cigarro, material, as velas. Vela é essencial. Dentro de uma casa de Umbanda, dentro de outras casas também, mas dentro de uma casa de Umbanda não pode faltar vela de jeito nenhum, porque as entidades trabalham muito com vela. Então, uma vez que os membros do centro kardecista não aceitaram a manifestação, principalmente o dirigente, por dizer que eram espíritos atrasados e que era um espírito de um índio numa encarnação anterior, seu Sete Encruzilhada fez com que seu Zélio se retirasse. E no outro dia formasse, então, a nova religião que nós conhecemos hoje, que é a doutrina da Umbanda. Isso aconteceu há muito tempo. Aconteceu, na verdade, em 1939. Foi o ano que o caboclo, seu Sete Encruzilhada, determinou que fundasse a primeira Federação Espírita de Umbanda. Posteriormente, foi denominada como União Espírita da Umbanda do Brasil, visando, assim, atuar como um núcleo central e doutrinário, e, assim, congregar outros templos umbandistas, para ter uma proteção, para que os umbandistas tivessem alguém a recorrer caso acontecesse alguma coisa que fugisse dos parâmetros da casa. Então, pelos relatos, nós sabemos que seu Sete Encruzilhada trabalhou no Ori, na cabeça do seu Zélio, até os meados da década de 70, tá? De 1970, quando, infelizmente, seu Zélio veio a óbito e veio a desencarnar. Na época, o seu Zélio tinha 84 anos de idade. Pelo relato, o seu Zélio tinha 84 anos de idade. Foi quando o caboclo Sete Encruzilhada, ao contrário do que é comum em outras entidades, não deu nome a nenhuma falange espiritual. De modo que nunca nós ouvimos que na Umbanda tivesse um outro caboclo que se apresentasse dizendo ser o caboclo das Sete Encruzilhadas. Hoje nós temos várias falanges de vários caboclos, mas seu Sete Encruzilhada, ele não vira mais. Se por um acaso em uma casa tiver, não sei se realmente é o caboclo, porque ele, na época, disse que ele não viraria mais. Ele apenas trabalharia dando força para que as outras falanges de outros caboclos atuassem. Ele apenas estaria como mentor da linha de caboclo. Após o seu desencarne, ele deixou decretado que ele trabalharia somente no plano astral. Não teria mais incorporação dele na Terra. Também podemos dizer quais são as atribuições dos caboclos. Os caboclos, eles nada mais são do que entidades
que trabalham na caridade como verdadeiros conselheiros. Então, qualquer caboclo, boiadeiro, existe o caboclo de pena, que são os que incorporam na roupagem de índios, caciques. E existe os caboclos de couro, que são os boiadeiros, mas que trabalham na mesma linha, tá? Eles são conselheiros e eles sempre vão ensinar. Todas as vezes você vai ver um caboclo ensinando a amar o próximo, amar a natureza. Eles são entidades extremamente com a missão principal do ensinamento da espiritualidade e o encorajamento da fé. Pois através da fé que tudo se consegue. Não adianta você não ter fé. Se você não tiver fé, não procure nenhuma religião, nenhum segmento religioso, porque não vai funcionar, tá? E podemos dizer que nossos amados caboclos, né, os legítimos representantes da Umbanda, porque como eu falei no vídeo, no início do vídeo, não há Umbanda sem caboclo. Eles se dividem em diversas tribos, de diversos lugares, formando várias aldeias. E eles vêm de todos os lugares para trazer a paz e a saúde. Pois através dos seus passes, das suas ervas santas, conseguem curar diversos males materiais e espirituais. A morada dos caboclos é a mata. Por isso, quando nós fazemos festas em nossas casas, nós sempre colocamos folhas no chão, porque as folhas representam a mata. Então, trazem a energia da mata para que eles sintam-se melhor. Colocamos pindoba, folhas de coqueiro, fazemos a chopana. Geralmente nas festas de caboclo se existe as chopanas. Por quê? É para dar ao caboclo a visão de que nós estamos trazendo a aldeia deles para a nossa casa, para que eles se sintam mais à vontade, tá? E assim, é muito transparente. Então, se você não colocar, a energia vai vir? Vem. Mas se você colocar, elas vêm muito mais forte. Colocar milhos pendurados, eles gostam disso. O caboclo gosta muito do coco verde. Então, quer agradar um caboclo, dê o coco verde para ele. Coco verde é muito bom. Ornamente a festa dele com bastante folha de mangueira. Eles gostam muito, tá? Com folha de bananeira. Eles gostam muito que sirvam as coisas dele em folha de bananeira, porque na época deles, na mata não se existia pratos. Então você quer agradar um caboclo, você pode até botar num prato, porque a facilidade é melhor. Mas você forre com uma folha de bananeira. Você vai ver como o caboclo vai ficar muito mais feliz. E por a mata ser o seu habitat, ele sempre vem dando brados. E os brados são formas deles se expressarem, tá? Sabemos que a cor oficial do caboclo é o verde. Por quê? O verde representa a mata. Aí vocês me perguntam, mas eu já ouvi falar que vermelho, verde e branco que são as cores do caboclo. Sim, verde é a mata. O vermelho é a cor que representa as forças de São Sebastião. São Sebastião é considerado Oxóssi, representativo da linha que nós já estamos desenvolvendo às terças-feiras. Então, Oxóssi foi representado por São Sebastião. Então, como São Sebastião gosta muito do vermelho, introduz na guia do caboclo o vermelho e o branco. O branco é por causa de Oxalá. Então, para que Oxalá possa abençoar, porque quando os índios também foram catequizados, então eles passaram pelo batismo. Infelizmente, muitos índios perderam algumas de suas origens, porque quando o
os padres chegaram nas aldeias e batizaram. Então botaram a roupa branca. Por isso que na conta, na guia dos caboclos, tem casas que colocam verde, porque vermelho é a cor do sangue em nossas veias também. E o verde é por causa das matas. E o branco é por causa de Oxalá. Por isso que muitas casas têm. Mas a conta do caboclo específica é ele que vai dizer. Não é o pai de santo, não é um jogo. É ele que vai dizer como vai funcionar a conta dele. Mas, geralmente, as casas, hoje em dia, se coloca verde, vermelho e branco. Mas as casas bem antigas e as casas que trabalham a Umbanda pura ou a Umbanda branca, tá? A cor verde transparente, aquela verde água, é para as caboclas. Então, as caboclas usam o verde claro, aquele transparente que parece água. E os caboclos, homens, usam o verde leitoso, já aquele mais fechado, tá? Os caboclos, em geral, eles gostam muito de frutas. Por quê? A fruta, na verdade, é o que eles tinham de grande acesso nas matas. O caboclo ele também gosta muito das raízes, tá? Então, se você quer agradar um caboclo, você coloca raízes, aipim, cenoura, raízes, beterraba, enfim. Todas as raízes vocês colocam quando vocês forem fazer um agrado. Dê um cozido para um caboclo. O caboclo gosta muito de cozido, tá? Abóbora moranga, o caboclo adora a abóbora moranga. E há quem diga que os caboclos também gostam muito de peixes, mas peixe de água doce. Você cozinha o peixe primeiro e depois você enrola ele na folha da bananeira e põe para assar. Isso é uma grande oferenda que você pode estar fazendo para o caboclo. Se você quiser acender uma vela para o caboclo, você pode acender uma vela verde, ou uma vela vermelha, ou uma vela branca. Essas são as cores que o caboclo gosta muito, tá? E outra, você me pergunta, por que o caboclo toma vinho? Na verdade, o vinho é um símbolo de Cristo. Antes dos caboclos serem catequizados, eles não bebiam. A partir do momento que o padre vai à aldeia e catequiza, entra-se então a hóstia sagrada. E na hóstia sagrada tem o vinho. E é a partir daí que os caboclos começam a tomar o vinho, tá? E por que eles fumam? Os caboclos eles fumam porque era uma forma que os pajés antigamente tinham de tirar os espíritos obsessores. Então eles pegavam o fumo de rolo que era encontrado na própria aldeia, nas próprias matas. Então botava o fumo de rolo para secar, enrolava na folha de bananeira seca e ali eles tiravam os espíritos obsessores através da fumaça, porque a fumaça ela purifica o ar. Por isso que nós temos o incenso, porque o incenso é através daquela fumaça que vai a purificação. Então, o caboclo, quando ele trabalha na linha de desenvolvimento com o vinho e com o charuto, é para purificar. Ele está purificando o médium com o vinho, porque ele está colocando dentro do médium o sangue de Cristo e a fumaça que ele está benzendo o consulente é para que alivie e tire todas as imperfeições, todos os espíritos obsessores que podem estar cercando aquele médium. Claro que você não vai dar vinho para embriagar, não. Os espíritos não estão ali para embriagar, eles estão ali para tirar
os malfeitores, os espíritos que não conseguiram encontrar a luz, tá? Então, o caboclo ele não bebe para se embriagar. Até porque eles bebem no coité. Aí já me perguntaram, mas com a evolução, por que eles não bebem num copo? Existem até casas que doutrinam e eles até aceitam o copo. Porém, eles preferem o coco, a casca do coco que nós conhecemos como coité, porque era o que eles usavam na época. Então, era uma forma deles tá voltando, deles estarem se sentindo bem no seu habitat quando eles pedem o coité. Mas tem casas sim, que hoje em dia eles trabalham com o copo. Não é errado. A evolução não é o porquê ele está bebendo num copo de vidro ou numa caneca de ágate que ele está errado. Não, é porque os caboclos eles gostavam e gostam do coité para lembrar a época que eles viveram em suas tribos, tá? Eles também, vai ser normal vocês verem alguns caboclos pegando as ervas, pegando guiné, pegando a ruda, amassando e jogando dentro do vinho. Por quê? Porque as ervas são purificadoras. As ervas, elas trazem uma purificação. Por isso que muitas vezes vocês vão ver alguns caboclos bebendo vinho, ou então com mel também. Tem caboclos que gostam muito de mel para lembrar da época, porque como eles fabricavam os próprios vinhos, não existia um vinho que hoje em dia nós temos aí, que é com álcool. Eles pegavam as próprias uvas, maceravam as uvas e dali eles faziam aquele suco, deixavam por um tempo e aquele suco virava o vinho. Então muitas vezes o vinho era muito amargo, então eles usavam o mel para adoçar o vinho. Então também podemos falar na falange dos caboclos, que são os caçadores, os caboclos guerreiros, os caboclos feiticeiros e os caboclos justiceiros. Todos eles são trabalhadores na Umbanda, porém cada um vem pelo um segmento, tá? Os chefes de terreiro, no caso, existe caboclos de pena, que são chefes de terreiro, e existe caboclos de couro, que são chefes de terreiro, ok? Todos eles são da mesma linha da mata, porém uns vêm pelos caminhos do couro e um vem para os caboclos de pena. Muitas vezes as pessoas confundem os caboclos com Oxóssi. Caboclo é caboclo, Oxóssi é Oxóssi. Existe o caboclo Oxóssi? Existe o caboclo Oxóssi. Só que o Oxóssi do candomblé é um. E o caboclo Oxóssi da Umbanda é outro. Não tem nenhuma nada que se pareça, tá? O Oxóssi do candomblé é um. O Oxóssi da Umbanda é outro. Embora os caboclos de Oxóssi pode receber, tá, a irradiação do orixá Oxóssi. Mas é somente aquilo que nós explicamos no programa de terça-feira. É irradiação, não é Oxóssi, tá bom? A sessão dos caboclos é muito alegre. E sempre vão lembrar as festas das tribos. Eles cantam em volta do axé. O axé do barracão. Eles cantam em volta, como se estivessem em volta da fogueira. Porque geralmente, antigamente, eles sempre armavam uma fogueira, onde eles assavam os peixes, assavam as batatas doces. Até hoje em dia, tem pessoas que montam fogueira para assar batata doce. Isso é um costume que os índios já faziam antigamente. Então, é muito normal hoje, quando os caboclos estão virados, vocês verem eles rodando em volta do terreiro. Isso é como se eles estivessem invocando a força da natureza através do fogo, simbolizado pela fogueira, tá? E assim, para os caboclos, tudo é motivo de festa. Casamento é motivo de festa, batizado é motivo de festa, de caçar é motivo de festa,
tá? Tudo para eles é motivo de festa. Quando um guerreiro vai para a guerra e volta, também é motivo deles comemorar. Isso tudo, eles possuem uma grande elevação espiritual e trabalham incorporados, tá? E seus médiuns na Umbanda sempre dão passes e consultas e buscam a evolução espiritual. Os caboclos sempre estão em busca de uma missão, de vencer uma demanda, de ajudar mais um consulente, mais um irmão de fé. Muitas vezes, os caboclos eles são assim, muito difícil de falar. Eles muito vão ficar observando. Se você chegar até ele, ele vai chegar até você e vai conversar. Se não, eles não vão, tá? Então, se você quer falar com o caboclo, se aproxime dele, que aí ele vai entender que você está querendo falar com ele, ele vai falar com você. A não ser o caboclo-chefe. O caboclo-chefe, sim, ele sempre vai até os consulentes e até dar as suas próprias consultas. Como tudo é bom, chegou mais um momento de hoje nós estarmos acabando aqui, de estar conversando e trocando essas ideias com vocês. Eu espero que eu possa estar ajudando, conversando e explicando um pouco da nossa Umbanda. Então, às quintas-feiras, nós sempre vamos estar falando sobre o povo da mata, tá bom? Então, sempre nesse mesmo horário, a gente vai estar falando sobre o povo da mata. Hoje, nós começamos a conversar um pouco, tá? Mas nós hoje vamos ficar por aqui. Que este povo da mata esteja sempre com vocês. Então eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, tá? Nas suas redes sociais, que vocês possam estar se inscrevendo no canal e tá curtindo e deixando suas perguntas, suas dúvidas, para que a gente possa estar conversando. Ninguém sabe tudo. Então eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui para trocar conhecimentos. O que eu sei, eu vou estar trocando conhecimento com vocês, o que vocês também souberem, vocês podem estar trocando conhecimento comigo. É o que eu costumo dizer, ninguém sabe de tudo. Nós que somos espíritas, nós nascemos não sabendo nada e vamos morrer sem saber nada. Então o pouco que a gente sabe, a gente tem que dividir, tá bom? Então, que os caboclos, que o seu pena branca, que é o meu caboclo de pena, e que o seu boiadeiro da Campina, que é o meu caboclo de couro, esteja guiando vocês, protegendo vocês, que São Sebastião esteja com vocês, dando toda a força para vocês nessa caminhada que é grande, tá? Então, estamos aqui todos os dias, praticamente. Segunda-feira, às 2 horas, nós estamos falando sobre a Umbanda. Às 18 horas, nós vamos estar falando sobre Preto Velho. Às terças-feiras, nós vamos estar falando sobre a falange dos guias de Umbanda. Às quintas-feiras, sobre caboclo, tá? Quando for às sextas-feiras, a gente vai estar falando sobre Exu. Então, que vocês estejam acompanhando os nossos programas, porque para nós, do Umbanda é para Todos, é muito importante. Que assim seja e assim sempre será. Venha sempre.